Olá, iniciando com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de exortação, consolo e edificação. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse dia. Quero deixar já de início dois desafios, né? Primeiro, assista esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, seu comentário. E o segundo, que hoje à noite eu estarei apresentando uma live junto com o pastor Felipe, da Igreja Batista de Tuverava. Então, convido você a sintonizar lá, né? Vai ser, acho que via Facebook, e que você possa assistir e participar também, ok? Eu quero iniciar lendo 2 Reis capítulo 7, versículos 1 e 2 e os versículos 16 a 20, que diz: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com os teus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então o povo saqueou o acampamento, aqui no versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas, quando o povo saiu, atropelou o oficial junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade o oficial e ele morreu. Aqui nesse contexto nós aprendemos algumas lições muito importantes. Nós já temos visto em alguns vídeos passados que a cidade de Samaria ela foi cercada pelos sírios. Ben-Hadad era o seu general e ele cercou os muros da cidade de forma que ninguém saía e ninguém entrava. E houve uma grande fome em Samaria, de forma que eles começaram a expor os seus corações. Entende? Nós temos aprendido que as crises, os problemas, as dificuldades, elas revelam o nosso coração, revela realmente quem somos. Então é muito fácil, como já aprendemos, dizer eu amo a Deus, eu amo a esposa, eu amo o meu patrão, eu amo meus pais, quando tudo tá bem. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, então realmente o nosso coração ele é revelado. Nós mostramos quem somos realmente. E nós vimos algumas coisas acontecendo dentro dos muros de Samaria. Uma delas foi a prática de canibalismo. Quando aquelas 2 mulheres, elas revelam o seu coração e elas decidem sacrificar a família. E elas pegam e tramam entre elas e matar o filho de uma e comer a carne e depois matar o filho da outra, entendeu? E vimos também o coração do rei sendo exposto, quando ele vendo toda aquela fome que estava acontecendo no seu reino e depois aquelas mulheres chegando e expondo para ele esse fato, então ele pega e ao invés de clamar ao Senhor, ele acusa, né, o Senhor, ele culpa a Deus, como se Deus fosse o responsável pelo que estava acontecendo.
Agora, nesse contexto que nós lemos, o rei de Samaria, ele manda oficiais, depois ele mesmo vai até a casa de Eliseu, com o intuito de pegá-lo e prendê-lo. Mas Eliseu então ele fala uma palavra profética e ele fala a promessa do Senhor, e ele diz: olha, amanhã a estas horas o milagre vai acontecer. Amanhã a estas horas haverá fartura, haverá comida, entende? E porém um oficial que estava ali junto com o rei, entende? Andava junto. A Bíblia diz que o rei ele se apoiava nos braços daquele oficial. Então provavelmente era uma pessoa de confiança. Mas o que ele faz? Ele revela o seu coração incrédulo. E ele diz: olha, ainda que o Senhor abra as janelas do céu, seria isso possível? Seria isso possível? Entende? Então Eliseu, ele chega e fala para ele: olha, você vai ver, você vai ver. Você vai ver a promessa do Senhor se cumprir, porém você não irá desfrutar. E foi isso que aconteceu. No outro dia, Deus abençoou conforme ele prometeu, e aquele rei trouxe a comida, né, para dentro do seu reino, porém aquele oficial, ele se colocou à porta ali, e ele foi atropelado e ele morreu. Bom, nesse contexto aqui, nós aprendemos algumas lições muito importantes e que vai de encontro com o nosso tema de hoje, que é crer ou não crer. Eis a questão, entende? Na vida, você sempre terá o direito de fazer escolhas e Deus sempre coloca isso, entende? Você escolher. Nós temos uma liberdade e Deus coloca em você o direito de escolher crer ou não crer. E algumas lições importantes nós aprendemos aqui. A primeira é que Deus é Deus, como temos ouvido já aquela música, né? Deus é Deus e Ele continua sendo Deus, independentemente de você crer ou não crer. Deus não muda, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que, pelo poder da palavra dEle, criou todas as coisas. Ele é aquele que te criou, Ele é aquele que te fez com corpo, alma e espírito. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus. E Ele não depende de você. Por mais que você, muitas vezes, em momentos difíceis, você revela um coração incrédulo. E muitos, como esse oficial aqui, e é interessante que esse oficial, ele foi criado ali no sistema religioso de Israel. Então nós podemos dizer nos dias de hoje que ele era um cristão, entende? E nós encontramos hoje muitas pessoas que foram criados com princípios cristãos, porém mais tarde eles revelam o seu coração, um coração incrédulo, e eles se tornam ateus, eles duvidam das promessas de Deus, eles duvidam da existência de Deus e acham que isso é uma grande coisa. E acha que isso, com esse endurecimento, Deus vai deixar de ser Deus, ou Deus vai diminuir o seu tamanho. Não, Deus é Deus. Deus é Deus, e Ele continua sendo Deus, independente do seu coração incrédulo. Ele não muda, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E uma outra coisa também, as promessas de Deus não mudam. O que Deus falou, o que Deus prometeu, não vai mudar, independente do seu coração, independente se o seu coração seja um coração endurecido ou não. A palavra de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir. Então isto é uma realidade que nós aprendemos aqui. Um outro princípio muito importante que nós aprendemos aqui, sabe, é que Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para você. Alguém disse uma vez que na Bíblia nós encontramos 365 promessas. Ele catalogou, sabe? Então para cada dia Deus tem uma promessa para a tua vida. E essa promessa vai se realizar, essa promessa vai se cumprir, independente do seu coração crédulo ou não.
ou endurecido. Um terceiro princípio que nós aprendemos aqui, muito importante, é que só irá desfrutar da presença e das promessas do Senhor aqueles que creem. Somente aquele que crê irá desfrutar da presença do Senhor, irá desfrutar da promessa do Senhor. Entende isto? Observamos aqui que Deus cumpriu a sua palavra. No outro dia, conforme a palavra do Senhor, entende? Havia fartura, havia comida. E aqueles que creram, o povo que acreditou nas promessas do Senhor, eles se alimentaram. Porém, aquele oficial, ele viu Deus abençoando, mas ele foi morto antes de desfrutar. Então, quantas pessoas tem acontecido isso? Por não crer nas promessas do Senhor, pagam um preço muito caro. Deus é Deus. A palavra, as promessas deles vão se cumprir. Por exemplo, Deus tem prometido a cada um que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele tem prometido a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dou-lhes vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Mas quantas pessoas, meus amados, têm duvidado das promessas do Senhor, não têm colocado a sua fé em Jesus Cristo e têm partido para a eternidade, e hoje estão sofrendo, estão padecendo naquele lugar que Jesus falou várias vezes, que se chama de inferno, que é um lugar de tormento, um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre. Quantas pessoas, meus amados, por ter o seu coração endurecido, não consegue, mesmo quando Deus derrama as bênçãos, quando Deus, age de uma forma maravilhosa em sua vida, não consegue glorificar o Senhor, não consegue ser grato ao Senhor, não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor. Vê, participa, mas não desfruta. O desafio de hoje: não endureça o seu coração. Clame ao Senhor. Pede ao Senhor por fé. Senhor, dá-me fé. Aumenta a minha fé. Me faça crer no Senhor. Me faça crer na tua palavra. Me faça confiar no Senhor. Pegue a sua fé, ainda que ela seja, imperfeita. Coloca na pessoa do Senhor Jesus. Coloque a sua fé na palavra do Senhor. Creia. Crer ou não crer, é sua escolha. Eis a questão. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que o Senhor faça você colocar a sua fé no Senhor, na palavra dEle. E você possa desfrutar da presença e das promessas do Senhor. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque a fé vem do Senhor. Então, ó Deus, coloque fé em cada coração, em cada vida que nesse momento está ouvindo esse devocional. Que o Senhor possa se manifestar, que os teus milagres, ó Deus, a tua palavra possa se cumprir na vida de cada um. E que em cada momento da nossa vida, seja nos momentos bons ou ruins, o nosso coração possa ser revelado como um coração crédulo, como um coração que crê no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Não esqueça, assista a esse vídeo no YouTube. Se inscreva no canal, assim você vai estar me ajudando e ajudando também a semear mais essa palavra, fazer com que esses vídeos alcancem mais pessoas. E deixe lá o seu like, o seu comentário. E hoje à noite, às 19h30, estarei apresentando uma live junto com o pastor Felipe da Igreja Batista Independente de Tuverava, tá? Que Deus abençoe, um forte abraço.